Olá, a paz do Senhor Jesus a você, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus por mais um domingo, por mais uma escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Canaã. Nós estamos estudando a revista Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse é o tema da nossa lição aí por mais alguns domingos. Hoje chegamos à lição de número 4 e o tema é Dons de Poder. Eu vou repetir, Dons de Poder. Glória a Deus. E o texto áureo da nossa lição encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versos 4 e 5. Leia comigo, me acompanhe na sua Bíblia. Se você não tem a revista, a lição da escola dominical, acompanhe lendo na sua Bíblia. Tenha papel e caneta, faça suas anotações aí. Isso é bom, é importante no processo de aprendizado da palavra de Deus. Amém? Vamos então ao texto áureo. Mas vocês me perdoam, eu estou assim tão empolgado com esse tema que eu nem orei. Meu Deus, me perdoa, Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecer a Deus por essa oportunidade, pela sua vida, pela minha, pela sua família, pela minha, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, sua igreja, os nossos pastores, para que Deus abençoe pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes e demais obreiros, pastores que nos acompanham aqui nessa escola bíblica, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estarmos juntos nesta oportunidade tão linda, tão maravilhosa e tão importante que é de meditarmos na sua palavra. Abre-nos o entendimento, a revelação, para que possamos extrair o melhor da lição e da tua palavra e que possamos aplicá-la nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uau, deu tempo de corrigir. Vamos lá então, texto áureo, 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Esse é o texto áureo da nossa lição. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Não é algo corriqueiro, banal, que acontece toda hora, que se vê. Não. São manifestações, capacitações especiais em situações que demandam esta ação sobrenatural do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, a nossa leitura bíblica em classe, em casa. Tá bom? Vamos lá. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 4, e depois nós vamos para o verso 9, 10 e 11. Tá bom? Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 9. E há outro pelo mesmo Espírito a fé. E há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E há outro a operação de maravilhas. E há outro a profecia. E há outro o dom de discernir os espíritos. E há outro a variedade de línguas. E há outro a interpretação das línguas. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Essa é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral dessa lição é ensinar ou procurar
elucidar da melhor maneira possível os dons de poder. Amém? O objetivo geral dessa lição é examinar os dons de poder. Definir o que significa o dom da fé ou a fé como dom, tá bom? Evidenciar biblicamente os dons de curar e discorrer a respeito do dom de maravilhas, tá bom? Segundo o escritor, teólogo pentecostal Stanley Horton, no livro Teologia Sistemática, da editora CPAD, ele diz o seguinte: à medida que formos ativos em alcançar o mundo, tornamo-nos vasos que podem ser usados pelo Senhor. Então, sendo assim, nós devemos buscar com zelo os dons de poder, pois eles são indispensáveis para a igreja, para o avanço da igreja. Então, o que ele está dizendo, o que ele diz é que à medida que nós nos dispormos a ir, Deus nos dá ferramentas para ir. À medida que nós nos dispomos a fazer, Deus dispõe dessas ferramentas, destes dons de poder para auxiliar, cooperar com a igreja, assim como foi na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, cooperando com a igreja de maneira que o número daqueles que haveriam de ser salvos era crescido todos os dias. Então, nós devemos buscar estes dons, tá bom? Introdução da nossa lição. Se bem que eu já comecei a introduzir a lição, hein? O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres. O ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus foi marcado por milagres, principalmente curas. A história eclesiástica, a história da igreja, tá? Na teologia, quando nós estudamos igreja, nós usamos a expressão eclesiologia, eclésia, tá bom? Na história eclesiástica, a história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também era poderosa, também era usada e operava maravilhas através do dom do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Se Jesus não mudou, e os dons espirituais são para a igreja hoje também dispõe desses recursos, desses dons que Deus disponibiliza à igreja. Será que nós temos buscado? Será que os milagres têm acontecido com frequência? E se não, por que não? Será a falta de conhecimento a respeito desse assunto? Talvez. Ou será por causa do mau uso que alguns fazem dos dons que receberam e por isso esse mau testemunho, esse mau uso acaba por desestimular algumas pessoas a crerem e buscarem esses dons? Nós vamos tentar falar a respeito disso. Tá bom? Primeiro tópico, o dom da fé, ou a fé como dom. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, como nós lemos, está escrito: e a um e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé. A fé como dom. Na lista dos dons espirituais, a fé entra como dom. O que significa fé? Na epístola aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica do que é fé, pois mostra que nós devemos ter total dependência e confiança em Deus, na sua palavra e no caráter de Deus. Tá bom? Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. E um outro detalhe, no mesmo
na mesma carta aos Hebreus, no mesmo capítulo 11, no verso de número 6, está escrito que a fé é requisito primeiro para agradar a Deus, porque está escrito lá, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele é galardoador daqueles que dele se aproximam. Então, para agradar a Deus, primeiro eu tenho que começar tendo fé. Essa fé, que fé? A fé que crê no incrível, que vê o invisível. Mas tudo isso, eu vou dar uma pausa aqui, tudo isso dentro de uma lógica da fé, de uma razão da fé. Parece paradoxal, parece conflitante essa declaração. Mas a nossa fé, a fé bíblica, tem uma razão de ser. E qual é? A palavra de Deus, a promessa de Deus, a fidelidade de Deus, a personalidade de Deus, o caráter de Deus. Tá bom? Fé é diferente de fideísmo. Fé não é fideísmo. Fideísmo vem do latim fides, fé, e é uma doutrina que prega que as verdades metafísicas, morais, religiosas, como a existência de Deus, a justiça divina após a morte, a imortalidade da alma, são inalcançáveis através da razão e só serão compreendidas por intermédio da fé. Ou seja, eles não se baseiam em nada. Eles simplesmente creem porque creem e não há necessidade, não se explica, a Bíblia não contém, a Bíblia, aí um exemplo disso talvez seja Lucas capítulo 4, verso 9 e 10, quando da tentação de Jesus, que Satanás, depois de tentá-lo a respeito de transformar as pedras em pães, de se prostrar e receber o poder sobre os reinos da terra, leva Jesus para o alto do pináculo do templo e diz: lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que não tropece com seu pé em pedra. E Jesus disse: de jeito nenhum, não tentarás ao Senhor teu Deus. A fé não é irresponsável, a fé trabalha na esfera da razão, da palavra e da existência de Deus, tá bom? Fé não é fideísmo. Fé é a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança em algo que foi prometido por Deus e que ainda não vemos, mas que esperamos, baseados na fidelidade de Deus. Isso é fé. Tá bom? Não é você chegar e dizer: eu vou comprar um carro e Deus proverá, vou pagar. Não, isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Tá bom? Eu não sei nadar, mas eu creio que se eu pular num rio, eu vou conseguir nadar e Deus não vai me deixar me afogar. Irmão, por favor, isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Meu filho não sabe nadar, vou pegar ele, vou jogar na água e Deus vai ensinar ele a nadar agora. Faça isso não, gente, isso não é fé. Tá bom? Isso é irresponsabilidade. Vamos lá. A fé como dom, segundo subtópico. A fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. Essa é chamada de fé salvífica. Crer para a salvação. Fé salvífica. Você pode conferir lendo Romanos capítulo 10, verso 17, e Efésios capítulo 2, verso 8. Vamos ler apenas Romanos 10, 17? Você confira na sua casa depois Efésios 2, 8. Nós vamos ler Romanos capítulo 10, verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E aí, ouvindo, cremos, confessamos a Jesus e somos salvos. Essa é a fé salvífica. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, verso 22, vamos fazer esta leitura?
Gálatas, capítulo 5, verso 22. A fé como fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tá bom? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Aleluia! Essa fé como dom, de acordo, novamente eu cito Stanley Horton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. É um momento em que Deus resolve usar alguém através desse dom extraordinário da fé e através daquele vaso, daquela pessoa, daquele pastor, daquele obreiro, daquele crente. Deus faz algo que espanta, que surpreende, que assusta e que o povo vem então a dizer glória a Deus. Somente Deus e ninguém mais. Amém? Um exemplo, vamos aqui ao terceiro subtópico, exemplo bíblico do dom de fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés recebeu esta fé como dom naquele momento e disse ao povo que estava prestes a ser aniquilado por Faraó e seu exército: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor que hoje se fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. Porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Lembra o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá e o povo de Judá foram também ameaçados. Ele disse: não temais. Não vos assusteis, a peleja é do Senhor. Essa fé nesse momento que vai além das circunstâncias, além da lógica, além das possibilidades, ela vem como dom e nos leva a alcançar o extraordinário. O exemplo que dei falando a respeito de Moisés está em Êxodo, capítulo 14. Leia depois o capítulo 14 de Êxodo. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor e o que ele tinha para acreditar, senão a palavra do Senhor, senão a promessa de Deus, que o seu povo seria liberto, que celebraria festa no deserto, que seria uma nação, que seria um povo livre. Ele tinha a promessa, e quem tem a promessa deve crer, e no momento exato Deus vai usar e despertar a sua fé como um dom extraordinário, te levando a alcançar o impossível da parte de Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá, chegamos então ao final desse primeiro tópico. E a síntese do primeiro tópico, falando acerca da fé como dom, é a seguinte: o Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé, para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Visando a edificação da igreja. Por isso nós não podemos ser irresponsáveis no uso do dom, porque se ao invés da fé eu praticar o fideísmo, eu vou sair por aí dizendo que Deus vai fazer o que Deus nunca disse que iria fazer. Eu vou fazer pessoas acreditarem em coisas que Deus nunca disse, e depois as pessoas vão ficar, além de decepcionadas, com o vaso, com o profeta, com o obreiro, com o pastor, com a missionária, vai ficar triste também com Deus. Infelizmente, nós cometemos o erro de atribuir a Deus as falhas que são dos homens. Tá bom? Então nós devemos usar os dons com responsabilidade. Tá? Vamos ao segundo tópico desta lição. Glória a Deus. Dons de curar. E nos dias que nós estamos vivendo, penso que seria de extrema importância e que é de extrema urgência que nós retornemos à oração, ao jejum, ao arrependimento, buscando de Deus os dons espirituais, porque nunca na nossa história recente tantos
precisaram tanto de uma palavra e de um movimento de cura da parte de Deus. Amém? Vamos lá então. Dons de cura. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Veja que está escrito dons, não dom, porque Deus pode operar e curar de várias maneiras. Tá bom? O que são dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. No plural. Deus é quem cura. Eu vou repetir. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Tá? Deus não vai dar dom de curar para você saindo por aí fazendo pirlim, pim-pim e ficar botando a mão. Curou, 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 curou. Nem Jesus foi assim. Teve lugares que ele não curou ninguém. Tá bom? Ele curou muitos, mas não curou todos. Libertou a muitos, mas outros não quiseram essa libertação. Então, responsabilidade. Tá bom? No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o Senhor que sara. Você pode conferir isso em Êxodo 15, 26 e no Salmo 103, verso 3. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Leia, confira Marcos 16, verso 17 e 18, Atos capítulo 3, do verso 11 ao verso 26, e Atos capítulo 4, do verso 23 ao 31. Eu posso dar um testemunho desse. Eu, novo crente, 2 hérnias de disco na coluna. Eu não era pastor ainda. Diácono, nem diácono era. Era um cooperador, começando a minha caminhada na fé. 2 hérnias de disco na coluna. Irmão Eri, irmão Naldo, você que me acompanha aí nesta escola bíblica dominical, por 2 anos eu sofri com isso. Fiz exames, tratamentos. Por último, os médicos sugeriram uma cirurgia para colocar uma espécie de pino, alguma coisa assim, na coluna L4 e L5. Foram 2 anos, mais um dia, num culto de jovens, na Assembleia de Deus, em Vila Fátima, o pastor, saudoso pastor Jaime Lucas Sacramento, meu amigo, aleluia, que já tinha orado tantas vezes por mim, estava no culto. O pregador era pastor José Prado Veiga, pastor na época, pastor da Lapa. Ele pregou uma mensagem maravilhosa sobre o vaso do oleiro. E no final, quando ele foi entregar o microfone, ele puxou o microfone de volta e disse: a mensagem acabou, mas Deus ainda quer fazer algo nessa noite. E Deus está me ordenando a contar o testemunho de quando eu sofri com 2 hérnias de disco na coluna, L4 e L5. Aleluia, naquela hora eu senti que era comigo, eu entendi que o meu dia chegou, louvado seja Deus. E aí ele disse: Deus me manda dizer que hoje Ele está curando, você vai ser curado dessa hérnia de disco. Na mesma hora, pastor Jaime pulou da cadeira, ele tinha um barrigão assim, ele era muito simpático, muito engraçado, ele pulou e deu um grito: André, chegou a tua vez! Meus irmãos,
já fazem 15 anos e ó, quem não podia às vezes nem andar, eu estou aqui dando glória a Deus, porque Deus ainda cura. E eu me lembro do hino da harpa cristã que diz: Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Creia que Deus pode lhe usar para curar alguém e Deus pode também usar alguém para curar a sua vida em nome de Jesus. Vamos continuar. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Esse tabernáculo terreno, este corpo corruptível, está sujeito a todas as enfermidades enquanto aqui estivermos. Tá bom? Não caia nessa conversa de alguém que diz: olha, aceita Jesus e se você for fiel, você nunca mais vai ficar doente. Teve um aí um tempo atrás que diz que desde que aceitou a Jesus e conheceu uma teologia aí, nunca mais ficou doente, nunca mais tomou nenhum remédio para gripe. Quando foi esses dias, tava o povo pedindo oração por ele, porque ele estava doente, estava com Covid. Ué, calma, gente. Nós estamos na terra. Esse corpo corruptível envelhece, se deteriora, fica doente. Nós estamos aguardando a redenção final, quando isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Louvado seja Deus. Mas até lá, aleluia, glória a Deus. Voltando aqui, quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligiam a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos, capítulo de número 8, verso 23. Veja o que está escrito também em Eclesiastes, no capítulo 9, está escrito lá que todas as coisas sucedem igualmente debaixo do céu. Aquele que teme, aquele que não teme, aquele que serve, aquele que não serve. Todos estão sujeitos aos mesmos males. Um dia Jesus pregando e teve um acidente, desabou uma torre em Siloé e as pessoas questionando, dizendo: os pecadores morreram, os pecadores morrendo. Jesus disse: vocês acham que só gente má que morreu lá? Gente boa também morreu. Coisa ruim também acontece com gente boa. Nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Tá bom? Para de ficar com essa história de que tem alguma coisa. É verdade, a gente no mundo jaz no maligno. Todos pecaram, destituídos foram da graça, da glória de Deus. Mas tem uma coisa, nós temos um Deus que cuida de nós, que nos sara, que nos santifica e que breve Ele irá operar a redenção plena e total, e aí nunca mais enfermidade, nunca mais pranto, nem dor, nem morte. Aleluia, como eu aguardo esse dia, o arrebatamento da igreja, bendita esperança, louvado seja Deus. Então ele diz aqui, enquanto nós não recebemos um novo corpo imortal e incorruptível, estamos sujeitos às doenças. Estamos sujeitos a doenças. E você não é mais pecador ou menos pecador, mais santo ou menos santo, porque ficou doente. É só porque é gente. Tá bom? Vamos lá então. Glória a Deus. Continuando. Terceiro subtópico deste segundo tópico, a necessidade desses dons de curar. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. Num mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor
concede sabedoria a homens e mulheres para manipular, multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curar, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Jesus Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de curar todas as doenças. A gente está tão dependente dessas coisas e se distanciando tanto de Deus, que eu vou te propor uma situação aqui e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Você está fazendo um tratamento médico. O diagnóstico não é favorável. Tenta-se outro tipo de tratamento, outra abordagem, algo mais agressivo, mais incisivo, e esgotam-se as opções. Aí o médico, o especialista, se dirige à família como quem quer dizer acabou, não há mais esperança, mas para não ser assim tão taxativo, e não dá para saber se ele de fato crê naquilo que ele está dizendo, mas enfim, ele chega para a família e diz: tentamos tudo, agora é só Deus. Você já percebeu que quando o médico diz agora é só Deus, é aí que a gente se desespera? Aleluia. Aleluia. Que Deus desperte em nós essa fé como dom para acreditar ou voltar a acreditar que Ele tem poder para curar. E ao invés de ficarmos desesperados quando ouvirmos do médico, do especialista, do cientista, que agora é só Deus, é aí que nós deveríamos exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque o nosso Deus tem poder para curar qualquer enfermidade. Não me tenha por irresponsável, não me tenha como alguém que está zombando da sua fé, mas eu quero profetizar nesta aula, neste momento de estudo da palavra de Deus, que Cristo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, ele vai alcançar a sua vida e que Deus pode e vai te curar de qualquer mal, em nome de Jesus. Se você tem fé para receber, creia e receba em nome de Jesus. A minha oração aqui antes já do término desta lição, deste estudo, é que Deus ative em você essa fé para crer no incrível, para ver o invisível e tomar posse do impossível em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Chegamos ao final desse segundo tópico. E a síntese dele é: existe uma variedade de manifestações de dons de curar. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Eu quero tomar as palavras de Pedro, quando este liberou uma palavra de bênção na vida de um homem chamado Enéas, quando ele disse: Enéas, Jesus te dá saúde. Eu quero liberar esta palavra nessa aula, nessa noite, em nome de Jesus. Maria, José, André, Eri, Naldo, Rogério, Anderson, Simone, Silvia, Roberto, Flávio, Flávia, Rodrigo, Ricardo, não sei quem está me acompanhando aí, Ivanilda, Ivani, Onilda, Romilda, Ronaldo, eu não sei, mas Jesus Cristo te dá saúde. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Vamos ao terceiro tópico desta lição. Os dons
ou o dom de operação de maravilhas. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. E a outro a operação de maravilhas. Glória a Deus. O dom de operação de maravilhas é o primeiro subtópico. Este dom, ou através deste dom, se realizam obras extraordinárias, além do poder humano. Além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis, improváveis ou impensáveis. Exemplo bíblico de operação de maravilha. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre, por exemplo, repreendeu o vento e o mar. Repreendeu o vento e o mar. Mar, aquieta-te. Vento, cala-te. E o mar e o vento lhe obedeceram, e os discípulos no barquinho disseram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, aleluia! Mateus 8, 23 a 27. O Senhor, o nosso Senhor, atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza, criada por sua glória. Tudo é por ele, por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele tem domínio sobre todas as coisas. Lê depois João, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e segue lendo, que vai ser muito bom para você. Podemos destacar outros exemplos de operações de maravilha no ministério de Jesus. Vamos lá. A ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas, capítulo 7, verso 11 a 17. A ressurreição da filha de Jairo, capítulo 5 de Marcos, do verso 21 ao 43. A ressurreição de Lázaro, que estava morto há 4 dias. João, capítulo 11, verso 1 a 45. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada. Eu vou repetir. Pois para ele nada. Pois para ele nada é impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. Nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele não mudou, ele é o mesmo. O Pai Celestial deu dons à igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Atos, capítulo 14, se não me falha a memória, a palavra de Deus nos fala a respeito de Paulo, quando ele estava pregando e ele olha do lado e viu que alguém tinha fé para ser curado. Capítulo 14, é isso, aleluia. A partir do verso 1, você vai lendo aí, você vai ler essa história. Ele olha do lado e viu um homem leso dos pés e viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Ele vira para o homem e ordena em nome de Jesus que o homem se levanta e o homem é curado. Pedro e João, a porta do templo, a porta formosa, Atos, capítulo de número 4, aleluia, o homem pedia esmola, João e o Pedro chegaram ali, o Pedro toma a palavra, quando recebe o pedido de esmola, ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o homem se levantou. Deus quer nos usar com poder nesses dias, porque ele não mudou, ele é o mesmo. Nós precisamos parar de nos embaraçar com as coisas dessa terra e buscar os dons, buscar o poder, buscar a graça, buscar a virtude do Espírito Santo. Glória a Deus pela direção dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes, todos os dias às 18 horas, orando, 1 hora de oração. Glória a Deus por outros irmãos do nosso ministério, que todos os dias às 3 horas da manhã está convocando o povo para orar. Alguém diz: a igreja não ora, não generaliza, tem um povo orando, tem um povo buscando, e é esse povo que Deus
Deus vai usar de maneira extraordinária nesses dias, porque um grande avivamento é a promessa de Deus antes do arrebatamento. Louvado seja Deus! E eu quero viver isso, eu espero viver isso e ver a igreja novamente se levantando com poder, empunhando a bandeira ensanguentada do Evangelho e pregando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que breve ele virá arrebatar a sua igreja. Oh, glória! Aleluia! O negócio tá gostoso, o ambiente tá legal aqui, hein? Oh, aleluia! Aleluia! A aula tá virando culto. Peraí, deixa eu me... Oh, glória! Aleluia! Terceiro subtópico. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilha. Infelizmente temos que falar disso aqui. Porque tem gente brincando com coisa séria. Alguns por falta de conhecimento, é verdade. E infelizmente, outros que tentam manipular o uso dos dons. E porque Deus usou uma vez, a expectativa criada em cima dele, porque em algum momento ele foi usado, agora na necessidade de ser o vaso da vez, começa a fazer aquilo que Deus não deu autorização para fazer. Manipula o dom. E com isso muita gente tem se machucado. Muita gente tem se perdido. E muita gente, de novo eu digo, tem atribuído a Deus as falhas que são dos homens. Vamos à lição. O cristão não tem autorização divina para determinar nada. O cristão não tem autorização de Deus para decretar nada. O cristão não tem autorização de Deus para exigir coisa alguma, muito menos a cura de um enfermo. Exigir, não. Pôr Deus contra a parede, não. Pegar Deus pela palavra, e porque eu peguei Deus pela palavra, ele é obrigado a fazer? Não. 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 Não tem autorização. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Em Isaías, no capítulo 64, o profeta diz: Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o oleiro, e nós somos obra das Tuas mãos. Nós somos barro e nada mais. Somos servos. Servos. Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? O que seria de nós sem a graça e sem a misericórdia? Miserável homem que sou. Sem a graça e sem a misericórdia, eu seria só um dependente químico. Um moleque de periferia. Pardo. Pobre. Que teria morrido antes dos 24 anos de idade, que é a média de idade do jovem negro e pardo na periferia de São Paulo e das grandes cidades desse país. A expectativa é de 24 anos de idade. Quem seria eu? O que seria de mim? Mas quando Jesus estendeu a sua mão, aleluia, e me resgatou, oh glória, me deu nova perspectiva, nova vida, aleluia, sem ele não somos nada. Quem era você? O que era você? Para onde você ia? Como você vivia? E hoje nós nos achamos no direito de colocar Deus contra a parede e dizer: o senhor tem que fazer, eu determino, eu decreto, eu exijo. Isso não é fé, isso é confissão positiva. Isso não é fé, é fideísmo. Isso não é fé, isso é neurolinguística. Isso não é fé. Vamos lá. Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai buscando-o de todo o nosso coração, para que por graça e misericórdia ele venha curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Tiago,
Vamos ler Tiago, capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Eu unjo com azeite em nome do Senhor. Eu não fico vendendo azeite em nome do Senhor. O poder não está no azeite. O poder está no nome do Senhor, na oração da fé. Vamos continuar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Verso 16 do mesmo capítulo de número 5 de Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Independente de se ter o dom ou não, indiferente. Não importa se você tem o dom ou não, esse dom extraordinário, se nunca Deus fez milagre, Deus nunca te usou para curar paralítico, cego, mas Deus diz que eu e você, a palavra de Deus diz que eu e você temos que orar uns pelos outros, porque a oração de um justo, de um pequenino, de um servo, de um justificado pelo justo que é Jesus, pode muito em seus efeitos. Amém? Vamos lá. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Marcos, capítulo 16, verso de número 18. Aleluia! Diz assim a palavra de Deus. Vou ler o 17. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão os que creem. Não está escrito seguirão os que têm dom. Seguirão os que creem. Não está escrito seguirão os profetas, vasos, canelas de fogo. Está escrito que seguirão os que creem. Me perdoe se estou sendo muito contundente ou incisivo, mas é sobre aqueles os que creem. E ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Verso 18, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os que creem em nome de Jesus. Não importa se é o vaso, pastor, profeta, missionária mais famosa da Silva, porque o mais famoso da Silva, o famosão, o famosinho na rede social e nos congressos, ele não vai estar na igrejinha, ele não vai estar na tua casa. E aí Deus vai usar quem? Vai usar eu, vai usar você e todo aquele que crê em nome de Jesus, porque não depende do vaso, depende do tesouro que foi depositado dentro dele, para que a excelência da glória seja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa responsabilidade é de orar pedindo a cura. Eu não preciso ter dom para orar pedindo para Deus cura. 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 Em nome de Jesus. Aleluia. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. É Deus quem cura. Segundo a sua soberana vontade, é Ele quem cura. Tá bom? O crente que impõe as mãos sobre os enfermos não pode ser tratado como ídolo na igreja. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo e que o enfermo é curado, ele não pode ser tratado como um ídolo na igreja. O supervaso. Não. Não pode. Não pode. Principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar
que porque aconteceu um milagre aquela vez, sempre haverá milagre e que aquela pessoa vai sempre ser usada para milagre. Deixa eu dar um testemunho. No ano de 2001, eu preguei num culto de jovens. O pregador não seria eu, mas de última hora eu fui convidado e fui. Quando cheguei lá, os irmãos que me conhecem aqui da Igreja Evangélica Canaã sabem que eu sou assim animado, a mensagem é assim, para frente, eu sou assim, esse é o jeito que Deus me usa, é o jeito que enfim. Mas naquele dia eu preguei uma mensagem que eu estava me estranhando. Calmo, tranquilo. E Deus me usou com uma palavra profética. E no final do culto eu orei por uma irmã. Quando acabou a reunião, quando acabou o culto, ela veio até mim e disse: eu creio que recebi a cura. Eu disse: amém. Se a irmã crê, eu acredito. Deus me mandou orar e eu orei. Em nome de Jesus, a minha parte acabou. Ela disse: o senhor não quer nem saber o que é? Eu jovem, ela me chamando de senhor. Aí eu disse: diga, irmã. Ela disse: há anos eu estou tentando engravidar e não consigo. Mas eu tomei posse dessa palavra. E eu sinto que fui curada hoje e que eu vou gerar o meu Samuel. Na época, usava-se o pager, o bip. Eu anotei o número e disse a ela: quando acontecer, deixa eu me alegrar contigo. Ela disse: amém, pastor. O tempo passou. Eu nem me lembrava mais daquela ocasião. Tocou, apitou o bip. Veio a mensagem: Samuel chegou, Samuel chegou. Depois disso, irmão, aleluia, eu saí por aí botando a mão na cabeça das mulherzadas toda dizendo: recebe aí, olha os filhos chegando. Que isso, nunca mais aconteceu, irmão. Nunca mais aconteceu. Deus quis aquele dia. Deus quis aquele dia. Deus quis aquele dia. Não é porque aconteceu uma vez, vai ter que acontecer toda hora, não. Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, com um propósito específico, no momento certo. Por isso que eu não posso deixar de orar e abençoar as vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a vida, receba a saúde. Vamos lá, chegando ao término da nossa lição. Que o Altíssimo tenha misericórdia e nos proteja dessa pretensão. Isso é pretensão. Quem opera os sinais, as maravilhas, as curas, os milagres, é o Senhor e não o homem. O homem é vaso, o homem é instrumento, o homem é usado e Deus usa quando quer. A gente só não pode cair no erro de Moisés, que desceu do monte com o rosto resplandecendo, cobriu o rosto, mas depois o rosto apagou e ele continuava com o véu no rosto para ninguém ver que tinha apagado. Não. De jeito nenhum. Não pode. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. Aleluia. E por isso, não podemos agendar dias nem marcar horário para a operação de milagres e maravilhas da parte do Senhor. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Eu encerro com uma fala, antes de ler aqui a conclusão, com uma fala do nosso pastor Rogério Pardini, um dia desses, no Bom Dia Canaã, e também na oração das 18 horas. Ele disse: Deus nunca me usou para marcar a hora para ninguém. Deus nunca me usou para marcar dia para ninguém. Deus me entrega e aquilo que Ele me entrega eu entrego. E essa é a minha parte. Sejamos assim. Sejamos honestos no uso dos dons, fazendo tudo com ordem e decência, para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja edificada. Síntese deste terceiro e último tópico: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar, exigir, cobrar a cura de quem quer que seja, de qual enfermidade seja.
Tá bom? Conclusão: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, os dons de curar e o da operação de milagres, mas sempre de acordo com sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Mas, infelizmente, as pessoas que querem utilizar essa dádiva para obterem lucros financeiros e vantagens junto às pessoas e enriquecimento pessoal, existem. E isto envergonha o nome de Jesus e mancha a identidade da igreja junto à sociedade. Infelizmente. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus. Aquele que fala o que Deus não mandou, aquele que faz em nome de Deus aquilo que Deus não ordenou fazer. O juízo de Deus virá no tempo próprio, e ai daqueles. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para proteger, pregar, edificar vidas através do Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Amém? Chegamos ao término da lição de número 4. Dons de poder. Lembrando que nós estamos estudando os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te abençoe com bênçãos de paz, saúde e prosperidade. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, a tua entrada, a tua saída, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esses momentos que tivemos na tua presença, nesta estudo da palavra de Deus. Conceda uma semana abençoada aos teus filhos, em nome de Jesus. Por tudo te sou grato. Amém e amém. Glória a Deus. Até a próxima aula, até a próxima semana, permitindo Deus, em mais uma escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Canaã. Igreja Evangélica Canaã, lugar de vitória.